Bem, o Irã foi longe demais. Os países do Golfo Pérsico oficialmente pediram aos Estados Unidos da América e à coalizão ocidental para destruir de uma vez por todas o regime iraniano. Nos países do Golfo Pérsico há uma sensação generalizada de que o Irã ultrapassou todos os limites nas relações com todos os estados da região. Por isso, as monarquias pediram a Trump para não parar até a completa destruição do regime iraniano. E esses apelos não são por acaso. Analistas calcularam que os bancos dos países do Golfo Pérsico, que desde o início da guerra no Oriente Médio demonstraram resiliência, podem enfrentar uma saída de depósitos no valor total de mais de 300 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar já estão sofrendo enormes prejuízos, pois são obrigados a interromper a produção de petróleo e gás. Mas os Estados Unidos, nessa situação, estão se saindo bem, não de forma linear. Primeiro, após a recusa dos países europeus em participar da guerra, Trump exige que as monarquias do Golfo entrem no conflito. E, em segundo lugar, em Washington reconheceram que estão permitindo que o Irã continue vendendo seu petróleo. Ninguém está bloqueando os petroleiros iranianos e Trump declarou que isso o satisfaz. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal e deixe um like. E deixe seu comentário abaixo deste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, segundo a Reuters, os países árabes do Golfo Pérsico não pediram aos Estados Unidos para lutar contra o Irã. No entanto, muitos deles agora insistem que Washington não pare no meio do caminho. E, ainda assim, prive a República Islâmica da capacidade de continuar ameaçando as mais importantes rotas de transporte e as economias das monarquias que dependem delas. Ao mesmo tempo, Washington busca a participação dos países do Golfo Pérsico nas ações militares. Segundo fontes, o presidente Donald Trump quer obter apoio para a campanha militar na região a fim de fortalecer sua legitimidade internacional. Até mesmo para os eleitores americanos que em breve votarão nas eleições intermediárias do Congresso. E como escreve a Reuters, citação: nos países do Golfo há uma sensação generalizada de que o Irã ultrapassou todas as linhas vermelhas nas relações com todos os estados da região. No início, as monarquias apoiavam o Irã e eram contra a guerra, mas depois que os iranianos começaram a atacar o Golfo, eles se tornaram inimigos, não há outra maneira de chamá-los. Fim da citação. Teherã já demonstrou suas capacidades bombardeando com mísseis e drones aeroportos e portos marítimos, instalações de petróleo e centros comerciais. Em 6 países do Golfo Pérsico, além de bloquear a navegação no Estreito de Hormuz, uma artéria por onde passa cerca de 1/5 do fornecimento mundial de petróleo e da qual dependem as economias de toda a região. Esses ataques aumentaram os temores de que, se o Irã mantiver um potencial ofensivo significativo ou capacidades de produção de armas, isso lhe dará mais ousadia para chantagear constantemente a região, ameaçando, basicamente bloquear essa artéria energética a cada escalada de tensão. Na terceira semana da guerra, os bombardeios ao Irã pelas forças dos Estados Unidos e de Israel, assim como os ataques iranianos contra bases americanas e alvos civis em todo o Golfo Pérsico, se intensificaram. Uma fonte na região disse que os líderes dos países do Golfo Pérsico formaram uma opinião inequívoca. É necessário que Donald Trump enfraqueça completamente o potencial militar do Irã e ninguém mais está pedindo por desescalada. E aqui vai mais uma citação da Reuters. A alternativa, segundo as fontes, seria viver sob a espada de Damocles. Se o Irã não for enfraquecido de forma crítica, ele continuará mantendo toda a região como refém. E aqui é importante notar que o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, já na semana passada afirmou que os parceiros de Washington no Golfo Pérsico estão prontos para passar da defesa para ações ativas e já estão cooperando com os Estados Unidos na área de defesa antiaérea coletiva e integrada. Mas fontes na região informam que a opção de ações militares unilaterais por qualquer um desses países ainda não está sendo considerada. Está sendo considerada apenas uma intervenção coletiva que permitiria evitar retaliações contra Estados individuais. Se for para lutar contra o Irã, será todos juntos. E aqui surge um quadro estranho, porque parece que agora seria o momento ideal para os países do Golfo Pérsico se unirem. Mas os 6 membros do Conselho de Cooperação do Golfo, Bahrein, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos,
Até agora realizaram apenas uma videoconferência sobre a possível entrada na guerra. E uma cúpula pan-árabe para discutir ações coordenadas ainda nem foi convocada até agora. Todos parecem esperar que Estados Unidos e Israel resolvam tudo sozinhos, sem quererem interferir. É importante compreender a sutileza das posições dos países do Golfo Pérsico. Os Estados Árabes do Golfo Pérsico enfrentam um dilema. Eles precisam se equilibrar entre a ameaça direta de ataques iranianos e o risco muito maior de serem arrastados para uma guerra liderada pelos Estados Unidos e Israel. E aqui precisamos ser honestos, a entrada das monarquias na guerra pouco acrescentaria à superioridade militar de Washington, mas aumentaria drasticamente o risco de retaliação por parte do Irã. Como resultado, os países do Golfo Pérsico optaram pela moderação, pela defesa da soberania e pelo estabelecimento de linhas vermelhas, sem se envolverem em uma guerra que não começaram e que não controlam. Isso é franco. Isso pode parecer estranho para quem vê de fora. Por outro lado, isso coloca o Irã em uma posição mais vantajosa. As alavancas de influência do Irã são bastante claras. Na verdade, agora Teherã decide quando e quais navios podem passar pelo Estreito de Hormuz e quais não podem. Nenhum país da região considera essa situação aceitável, mas por enquanto também não querem fazer nada a respeito. Por isso, Trump está tentando convocar aliados para assumir o controle do Golfo Pérsico, mais precisamente do Estreito de Hormuz. Mas agora que o Irã demonstrou a capacidade de bloquear o Estreito de Hormuz, os países do Golfo Pérsico enfrentam uma ameaça fundamentalmente diferente. Ou seja, se Trump não conseguir resolver esse problema, o perigo continuará sendo de longo prazo e, desculpe, não vai dar mais para simplesmente esperar passar. E os países do Golfo Pérsico podem fazer o impensável sem entrar em guerra. Aqui é preciso admitir que toda a economia mundial depende do petróleo e do gás dos países do Golfo Pérsico, mas ainda assim a maior parte desses suprimentos vai para o Oriente. Para a China, o Japão e outras economias asiáticas. E agora os países do Golfo Pérsico podem incentivar os países asiáticos a se juntarem à operação do Ocidente contra o Irã, o que seria um caso simplesmente sem precedentes. Ou seja, essas são relações diretas deles, dos países do Golfo Pérsico e asiáticos. Além disso, o Golfo Pérsico deveria influenciar os Estados Unidos e Donald Trump. Porque, enquanto as monarquias não conseguem vender seu petróleo, o Irã continua vendendo seu petróleo com sucesso para a mesma Ásia. Pense bem, o Irã continua exportando petróleo quase nos mesmos volumes de antes da guerra, e os navios de guerra americanos na região não impedem isso. Como declarou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, cito, "Os navios iranianos já estão saindo do Estreito de Hormuz, e nós permitimos isso para garantir o fornecimento ao resto do mundo. Achamos que haverá uma abertura natural, que os iranianos estão liberando agora, e por enquanto isso nos convém. Queremos que o mundo esteja bem abastecido de petróleo." Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o nosso canal no YouTube financeiramente com qualquer doação, assinatura paga ou se tornando membro no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.